E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Giovanna Barino, do Casal Nerd no Canadá. Ela é fundadora desse perfil no Instagram, tem um blog também, tem um canal no YouTube e por muitos anos ela foi professora no Brasil antes de se mudar para o Canadá. E de lá ela segue com seus cursos online e mentorias para ajudar as pessoas a falarem inglês e poderem morar onde elas quiserem. E aí, Giovanna, se apresenta para a galera aí do VDcast. Oi, gente, tudo bom? Primeiro de tudo, Vitor, muito obrigada por me receber aqui. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse podcast que só tem estrelas. E continua tendo estrelas, você é uma estrela. Olha só, é muita alegria. É aquele momento que você olha e fala assim: Nossa, eu sou uma estrela, entendeu? É muito legal. Deu certo, deu certo. Deu certo, deu tudo certo. Aquele negócio era só um sonho, deu tudo certo. Nossa, que massa, cara. Que massa. E pra todo mundo que não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanna, eu sou professora de inglês há mais de 18 anos. E hoje eu tenho a minha empresa, né, o Casal Nerd no Canadá, que eu ofereço cursos de inglês e de preparo para provas, como o IELTS, para pessoas que querem morar e estudar no exterior e precisam melhorar o inglês aí para conseguir realizar esse sonho, porque eu sei que isso é um sonho para muitas pessoas, né? Que massa. E você tá no Canadá, mas você ajuda pessoas que querem morar em qualquer lugar, independentemente de ser Canadá ou não, né? Exatamente, eu já tive alunos que estavam indo para o Reino Unido, que estavam indo para a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, todos os lugares que falam inglês, Estados Unidos mesmo. A gente tem muito aluno que é brasileiro, foi para os Estados Unidos sem saber inglês, está precisando melhorar o inglês para se virar melhor no país, conseguir melhores oportunidades. Então, todos os lugares a gente tem alunos brasileiros que a gente ajuda. Que massa. E eu imagino que cada um desses países tem as suas peculiaridades, né, suas particularidades para a pessoa se mudar. Mas se você quisesse ensinar inglês para todo mundo e não focar, não nichar em quem especificamente quer estudar fora ou quer trabalhar fora ou quer morar fora, a vida devia ser muito mais difícil, né? Você no Brasil dava aula de inglês para todo e qualquer ser humano que queria aprender inglês, né? Ou você já era nichada antes? Como é que era? No Brasil, eu trabalhava para uma escola, né, de inglês, um cursinho de inglês, vamos dizer como o brasileiro chama, assim, um dos mais famosos, mais bem ranqueados do Brasil aí. Eu fui professora nesse cursinho por quase 10 anos e eu só saí de lá quando eu vim pro Canadá, realmente. E, vamos dizer assim, on the side, né, assim, eu fazia as minhas aulas particulares, eu tinha os meus alunos particulares voltados sempre para prova, eu sempre no momento extra eu focava mais em prova e foi assim até que o meu negócio acabou começando, mas eu dava aula para vários níveis, inclusive crianças, adolescentes, adultos, níveis avançados, intermediários, básicos. Eu, né, ao longo de 18 anos de carreira eu já dei aula de absolutamente todos os níveis. Se fosse uma árvore que aparecesse e falasse, eu quero aprender inglês, vamos te ensinar. Tá tudo Já bem. deve ter ensinado a árvore. Ó, árvore eu não sei, mas você deve ter ensinado algumas portas já, né? Provavelmente. Enfim, não quero entrar no mérito, mas... Nossa, eu lembro da época de curso de inglês, né? Eu estudei em curso de inglês. Foram 7 anos, cara. Foram 7 anos sofridos, né? Porque às vezes a metodologia de uma escola famosa, de uma escola dessas bem conceituadas, ela funciona, né? Mas ao mesmo tempo é bastante engessada. Quando você migrou para criar a sua própria empresa, como é que foi lidar com a liberdade da parte da didática, poder ensinar do jeito que você quiser? Foi libertador, assim, foi apaixonante, foi tipo assim, ai que bom, eu vou fazer do meu jeitinho, do jeito que eu sempre quis. E eu comecei a montando todos os cursos do jeito que eu queria, sem ter uma pessoa de cima falando, olha, você tem que dar aula desse jeito, mas lógico, usando muitos dos conceitos e coisas que eu aprendi na universidade. Eu fiz 4 anos de universidade, letras em inglês. No meu mestrado, né, de psicologia e desenvolvimento, que eu foquei em cognição, em aprendizado, em todas essas coisas. Eu peguei tudo isso, mas o jeito que eu queria ensinar e o que eu já tinha aprendido na minha carreira e coloquei nos cursos. Então ficou tudo assim, redondinho do jeito que eu queria. É lógico que teve alguns ajustes, mas como você sempre fala, né? Curso, ele tá sempre vivo, em construção. E eu acho que esse é um dos maiores pecados da maioria dos cursos de cursinho que você tá falando que é muito engessado, porque ele não tá vivo. E aí você não consegue, o que o aluno te fala ali na sala de aula, você não consegue ajustar, porque você tem que seguir o currículo.
E o que a gente tá fazendo dentro do curso online, dentro dos meus cursos cara, vocês estão querendo mais disso? Peraí, vou te dar isso também. Vou te oferecer isso também. A gente vai implementar e vai ter uma aula extra pra gente estar falando de alguma coisa desse tipo. Eu vou mudar um pouco o currículo pra ajustar a necessidade que eu tô vendo da turma. Então a gente consegue ter essa adaptação e isso faz ficar muito mais gostoso, porque o aluno tira muito mais proveito e você vê a satisfação assim neles, né? Como eles estão aprendendo, desenvolvendo muito mais rápido. Ou seja, é vivo, né? E você consegue levar em consideração as peculiaridades das turmas. Eu tô falando disso porque, assim, eu aprendi inglês, eu aprendi francês, eu aprendi espanhol. E, cara, o processo de aprendizado de nenhuma dessas línguas foi gostoso pra mim, sabe? Eu digo... Poxa, que triste. Eu fico triste. Não foi. Tipo, sem citar nomes de cursos, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu tenho uma gratidão tremenda pelo Vitinho, pelo Vitor Criança, que pagou esse preço de ir lá 7 anos, 2 vezes por semana. Nossa, ir lá, sabe? E, cara, espanhol, tipo, foi mais desafiador ainda, porque, cara, inglês eu não escolhi. Quando eu vi, eu tava matriculado, sabe? Minha avó me obrigou e quando eu vi, eu tava lá. E ainda tinha um grande encorajamento, um grande plus, que era, eu estudei num colégio só de meninos. E o curso de inglês era o lugar que a gente conhecia meninas. Ah! Então, teve esse plus, teve isso, mas, cara, o ensino em si de inglês, nossa, foi extremamente desafiador, porque eu lembro que quando eu comecei, tipo, numa turma que eu tava numa idade que eu podia estar ou no de mais criança ou no dos mais adolescentes, sabe? E eu sempre fui meio nerd. E aí eu consegui ir pro de adolescente. Só que eu era claramente o mais novinho da turma, sabe? Então eu não entendia algumas coisas. Tipo, eu lembro de ser tipo, o chaveirinho da turma. Porque tinha coisa que eu realmente não entendia. Eu aprendi, mas cara, eu não entendia as coisas, muitas das coisas que estavam rolando, né? Já no espanhol, cara, eu fui fazer espanhol bem mais tarde. Eu fui fazer espanhol já na época, acho que da faculdade. Às vezes eu me perco no tempo, né? Mas se não foi da faculdade, foi, tipo, perto, né? Um pouco antes. E, cara, já era o contrário. Tipo, tinha criança na minha sala, entendeu? Criança não, mas, enfim, a idade, sei lá, se você tem 18, tem uma pessoa de 16, tipo, é muito diferente, sei lá. E aí era lento pra mim. Tipo, eu já tinha aprendido aquele troço, sabe? E aí tinha um cara 30 anos mais velho que eu na sala que não conseguia falar o troço. Então, assim, nenhuma das minhas experiências, cara, francês, espanhol, português, nenhuma foi gostosinha pra aprender. E se eu tivesse que hoje parar pra aprender, eu acho que eu não ia tirar o tempo pra isso. Então, graças a Deus que o Vitor Criança fez isso, né? Você tem essa sensação de que a Giovana Criança pagou uns preços que hoje talvez você não pagaria, sei lá? Sim, para outras coisas, tipo outras matérias, outras coisas, porque realmente inglês pra mim foi uma parada bem diferente. Eu sonhava em ter a oportunidade de fazer o curso de inglês 2 vezes por semana, só que os meus pais não podiam pagar. Então eu lembro que eles tinham me matriculado, acho que quando eu tinha 7 anos, alguma coisa, eu fiquei um semestre e eles não puderam pagar mais. Uhum. E aí eu parei, e aí eu queria voltar com, sei lá, 10, 11 anos, e aí eu fiquei 1, 2 semestres e eles também não puderam continuar pagando. E aí eu fui atrás, porque eu queria muito aprender. Então eu usava a internet meia-noite, porque você lembra da época do Pulso Único? Nós somos dessa época. De meia-noite às 6 da manhã. Meia-noite às 6 da manhã, dia de semana, e sábado a partir das 2 horas. Esse era o horário que eu entrava, porque eu podia entrar, porque se eu não tinha dinheiro pra pagar o curso, também não tinha dinheiro pra entrar na internet no meio do dia. Então eu tinha que entrar nesse horário. Não, quem tá ouvindo agora, Giovana, ninguém sabe o que é isso não. A gente acabou de revelar a idade, né? Ninguém sabe o que é isso não. Pessoal, antes da internet vir por cabo ou o Wi-Fi existir, não existia Wi-Fi na nossa época não, a gente usava um negócio chamado modem. Eu lembro quando eu comprei um modem da US Robotics, lembra? E cara, ele fazia um barulho. E, cara, aquele barulho me dava um prazer, entendeu? Porque eu já sabia que eu ia entrar na internet. Era uma coisa muito doida, né? E aí a gente ia poder entrar no ICQ, ia poder falar com os nossos amigos. Nossa, uau! Ninguém lembra o que é isso, cara. Deus do céu. Ai, tô ficando velho.
lembra, entendeu? Na nossa faixa etária que a gente... Inclusive, quem tá ouvindo aí, tira um print, me marca a Giovana também, dizendo se você lembra do ICQ e da internet de escada. O meu arroba é @VictorDamasioOficial. Qual que é o seu, Giovana? É @casalnerd no Canadá, tudo juntinho. @casalnerd no Canadá. Porque quando a gente fala internet de escada, acho que a galera não consegue nem imaginar, né? Gente que tá ouvindo, deixa eu explicar um pouco. Antes de ter telefone celular, tinha um negócio chamado telefone. E o telefone, ele tinha uma linha, tipo, e essa linha era a conexão com a internet. Então, se você estivesse no computador e a sua avó pegasse o telefone para ligar, ou caía a internet, ou ela ouvia um barulho muito louco, porque para estar conectado, aquilo ocupava a linha do telefone. Cara, é muito impensável, né? Essa molecada aí que nasce com o iPad já na mão, é uma realidade diferente, né, cara? A galera não tem ideia do que é ser true. Não, eles não têm ideia. E assim, o quanto que pra gente é estranho ligar o celular o tempo todo e falar com o celular, ou essas coisas. Pra gente é totalmente diferente do que era antes, né? Que não tinha nada disso. Nossa, eu me sinto o Jetsons, sabe? Os Jetsons. Eu tô no futuro, cara. Já tem até robô que limpa a casa, ó. A gente já tá chegando aí. Já tem, cara. Já tem. Pelo amor de Deus. Mas foi um processo totalmente diferente pra mim, sabe? O aprendizado do inglês. E por causa disso eu tinha muita curiosidade. E eu uso muito de tudo que eu fiz também, conforme eu tava querendo aprender sozinha, porque eu tinha curiosidade, porque eu tinha vontade de aprender. Eu uso tudo isso também dentro do curso e de todos os cursos que eu tenho, para os alunos conseguirem desenvolver o inglês deles melhor, mais fácil e com mais prazer, porque o que você falou, num geral, não é uma experiência prazerosa, os alunos ficam frustrados, tipo assim, caraca, vou ter que ir pra aula de inglês de novo, não acaba nunca esse negócio, eu sinto que eu ando e não evoluo, e acaba que na realidade, para muitos cursos de inglês, isso é benéfico, porque eles querem o aluno lá por o máximo de tempo possível. Eles estão aumentando... Continua pagando, né? Exato. Estão aumentando o faturamento deles. A gente aqui, dentro da minha empresa, a gente não vê assim. Eu quero que o meu aluno tenha resultado. Eu não quero que ele fique comigo pro resto da vida. Se ele ficar comigo pro resto da vida, eu fiz alguma coisa errada. Eu preciso que ele tenha resultado. Então, o mais importante é que ele tenha resultado e por isso tem uma equipe que, pô, dá todo o suporte, me ajuda a ajudar eles para que eu possa atender todas essas pessoas e todo mundo ter resultado. E eu fico muito feliz de ter muito aluno com muito resultado, muita gente falando, nossa, em 3 meses, em 6 meses, o meu inglês já evoluiu, o que não evoluiu em 2 anos no cursinho. E eu fico assim, putz, muito feliz. Maravilhoso. E agora que você domina, né, que você pode fazer o que você quiser, não tem que seguir uma cartilha de alguém, não tem que seguir um currículo de alguém, você tem liberdade para alterar o seu método para gerar o máximo resultado pro cara que tá do outro lado, né? Exatamente. E às vezes até assim, por ser online, a gente tem uma liberdade que é completamente diferente de um curso que você tá na sala de aula com todo mundo, que é eu tenho um aluno que traz uma dúvida, um questionamento para o nosso grupo de alunos ou na nossa área de discussões dentro do curso, ou às vezes até manda e-mail pra gente, porque ele quer uma coisa mais privada, tá com vergonha às vezes daquela dúvida, e a gente vê pela pergunta dele o que ele tá precisando. E aí eu vou orientar ele, olha, eu acho que você devia pular isso, isso e isso, ir pra tal ponto, fazer tal coisa, assim, 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 porque pra você vai dar mais certo. E aí a gente... né, vamos dizer assim, faz uma coisa mais tailored, né, mais... Tailor-made. mais ajustada para cada pessoa, apesar de ter o currículo que teoricamente vai funcionar para todo mundo e vai funcionar para todo mundo, mas talvez para aquela pessoa, se ela pular 1 ou 2 aulas, ela vai dar um pulo do gato ali, que é o que ela tá precisando naquele momento, e ela vai evoluir mais rápido. Então a gente consegue fazer um ajuste fino, que não é uma coisa que você consegue fazer em sala de aula quando tem um senhor mais velho que não tá conseguindo entender. E aí você mais novo já entendeu e tá lá olhando assim, ai meu Deus, eu preciso aprender outra coisa agora. E ele tá preso nisso aí ainda. E a gente consegue evitar esse tipo de situação. E esse cara, eu vou até falar o nome dele, que se der problema, depois eu me resolvo com ele. Que a gente se tornou amigo, né, cara? Ele virou um grande amigo que eu fiz ali. Tipo, na época, vamos dizer que eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Ele tinha 40, certeza, entendeu? Tinha mais, tipo, 20 anos a mais, sabe? E que não é que não um senhor, mas, tipo, a diferença de idade era gritante, então ele era um tio, assim, entendeu? Tipo, e o nome dele, eu vou falar só o apelido dele, tá bom? Porque, enfim, mas se você estiver ouvindo é com muito carinho, tá? O apelido dele era Solo Joe. Sabe por quê? Porque tinha um exercício lá, não vou falar onde é que é não,
mas o exercício era de verbo. A gente tinha que pegar uma frase e ir mudando a pessoa, né? Tipo, a Giovana vai jogar bola. Aí a professora fala, eles. Aí tem que falar, eles vão jogar bola. Ao invés de a Giovana vai, eles vão. Pra pessoa conseguir conjugar o verbo ali, sabe? E flexionar e tal. E aí, ela mudava, o Vitor. Aí ela falava, solo Joe. Aí ele tinha que falar, solo Joe, só eu vou fazer tal coisa. Só que, tipo, ele trocava a parada, tudo ele falava solo Joe, entendeu? Tipo, ele não tinha que falar solo Joe. Aliás, quando a Juliana falava solo Joe, ele tinha que falar, a Juliana era professora, ele tinha que falar dela, né? Tu. E aí ele falava solo Joe, tipo, e aí ele virou solo Joe, entendeu? Uma parada muito louca, cara, muito louca. Era a nossa forma de falar. Mas realmente, tipo, ele tinha dificuldade com algumas coisas e tinha uma parte da turma que tinha facilidade com a outra. E no final das contas a professora sofria ali no meio. Ela seguia o que estava ali, ela entregava a aula, mas ficava sempre a sensação de que o melhor aluno poderia ter tido mais e que faltou cuidado com, tipo, o que teve mais dificuldade. E, cara, que bom que no online dá pra fazer esse lance de ajustar, né? Customizar a experiência, né? Pra mim, eu acho que é o mais, assim, divisor de águas para um aluno, que aí ele entende que não precisa ser daquele formato. Muita gente ainda tem muito receio, né, de ir pro online, de fazer cursos online, vários cursos, não só de inglês, porque acha que, se não tiver o professor do lado, eu não vou conseguir aprender. Se não tiver a pessoa ali, eu não vou conseguir fazer. Só que, na verdade, não tem a ver com isso. A gente que é professor sabe. Às vezes o aluno tá dentro de sala de aula e ele não está dentro de sala de aula. A cabeça dele tá na namoradinha, tá na briga com a esposa, tá num problema do trabalho. E não é isso, Com certeza. né? Então faz muita diferença quando o aluno entende, quando ele se abre para essa experiência de fazer cursos online e se abre para a experiência de aprender línguas, aprender todos os outros conteúdos online. Eu acho que ele vai ver o quanto que ele consegue evoluir mais rápido. E no tempo que ele tem, né? Eu só consigo estudar de madrugada. Beleza, estudo de madrugada. Você consegue com online. Isso é perfeito, isso é muito maravilhoso. Isso que você falou dele poder pular uma aula, porque às vezes que ele quer estar duas na frente, ou revisar uma que passou. Cara, isso é muito poderoso. Tem muitas pessoas que estão muito presas no modelo de ensino linear, né? Por exemplo, eu tenho maestria é uma comunidade de empreendedores digitais do bem. A gente está em 2.400 membros e cada mês eu trago um conteúdo lá. Você está há um tempão já lá, né? Sim, o maestria é incrível. Eu tirei várias coisas de lá já. Você está em que ano? Eu acho que tô no segundo ano. Segundo ano. E, cara, tem gente que fala, eu não gostei do curso. Já recebi essa crítica. Falei, animal, não é um curso. Dá vontade de explicar, porque, cara, isso não é um curso. É uma comunidade, né? E aí, o que eu fiz? A partir desse feedback, né? Quando as pessoas chamam de curso ou falam que não entenderam a didática, eu comecei a fazer uma aula de boas-vindas. E aí, nessa sessão, nesse encontro de boas-vindas, eu falo com cada membro. Isso, só para eu datar aqui esse episódio. Eu tô gravando isso aqui no finalzinho de dezembro, gente. Dezembro de 2021. Então, isso que eu tô falando é verdade enquanto eu gravo isso aqui. No futuro, eu não sei. Esse podcast vai ao ar ou no final de dezembro ou no comecinho de janeiro. Então, assim, enquanto eu gravo esse episódio, era assim que eu faço, né? Não sei se no futuro eu vou continuar fazendo, se vai ser outra pessoa fazendo, mas o que eu faço hoje é que eu faço uma ligação de boas-vindas. E nessa ligação, eu troco uma ideia com cada membro novo. E aí eu aponto. Ó, Giovana, pra você é esse conteúdo e esse aqui. Fulaninho, não, pra você não é nada disso, é esse outro conteúdo aqui. Então eu consigo fazer isso aí que você falou, do tailor-made, do ajustado, né? É quase como um alfaiate fizesse sob medida, né? E aí tem outro termo do inglês também que é o one size fits all. One size fits all quer dizer tamanho único, né? Tipo, tênis tem 41, 42, 38, 36. Meia é meia. Um tamanho atende todo mundo, né? Cara, eu não acredito muito nisso, né? Tipo, se o curso tem um início, meio e fim, como é que ele vai atender as diferentes nuances de pessoas que estão em momentos diferentes, tiveram experiências diferentes no seu marketing, no meu caso, ou no inglês, no seu caso, né? E quando a gente cria esse tipo de ensino, esse ambiente de ensino que é não linear, que o cara pode pegar um pouco daqui, um pouco dali, e ele mesmo, junto com alguém, construir a melhor experiência para ele, cara, esse é o melhor dos mundos. Eu acho que não tem como ser melhor do que isso, John. De jeito nenhum. Não tem como um livro ou um curso com início, meio e fim gerar o mesmo resultado do que uma experiência assíncrona e personalizada, assim, né? Pra mim, não tem como. E eu provei isso quando eu comecei no início desse ano o Rich and Advanced. O
No início de 2021, a gente começou o Rich Advanced, que é um curso para quem é intermediário e quer sair do intermediário e ser realmente avançado no inglês, que é basicamente assim, né? Quem é intermediário é aquela pessoa que se comunica, se vira, resolve tudo. Mas na hora que precisa resolver um negócio mais complicado, ou tá numa situação de raiva, de uma emoção extrema, uma coisa que às vezes quer falar uma coisa de um certo jeito, mas não consegue, não sabe como, e se sente sempre preso no mesmo vocabulário, falando sempre do mesmo jeito. É a típica pessoa que normalmente fala assim: eu não sou tão inteligente em inglês quanto eu sou em português. Ou eu não consigo me expressar tão bem em inglês quanto eu gostaria e quanto eu sei me expressar em português. É para essas pessoas o curso. E aí, quando a gente criou o curso... Se sente limitado. Se sente 100% limitado, esse aluno. E quando a gente criou o curso, eu falei, gente, as aulas, elas vão ser complementares, porém elas são independentes. Então, se você perdeu uma aula, você pode assistir a próxima, não tem problema. Porque elas vão se complementar, mas elas existem e estão nas próprias pernas sozinhas. Então você consegue assistir na ordem que você quiser, no momento que você quiser, do jeito que você quiser. E isso fez assim, ó, com muitos alunos, tipo... E ao longo da entrega desse curso, que eu fiz exatamente o que você falou, eu vendi e a gente entregou juntos. Eu construí junto com os alunos. Total. Primeiro vende, depois entrega, depois grava. Exatamente. Aprendi a lição da Masiana muito bem aprendida. Muito bom. E eu vendi e entreguei com os alunos junto, até porque eu queria o feedback deles, do que eles queriam aprender, para ajustar cada vez mais e fazer o curso cada vez mais relevante para os alunos dessa faixa de nível, né? Dessa faixa de inglês. E conforme a gente foi entregando, eu tinha que relembrar eles. Gente, lembra que vocês podem ir assistindo. Mas eu perdi a aula da semana passada. Eu falei, não tem problema. Venha essa semana, venha assistir. E isso era, toda vez que eu falava, era tipo... É verdade, caraca, explodiu minha cabeça. E é uma forma totalmente nova de pensar. E é uma forma que tem muito mais a ver com a forma que a gente consome conteúdo hoje, né? Eu vou dividir uma coisa aqui pessoal, aqui minha. Cara, eu tenho uma inabilidade, uma inaptidão, uma quase que impossibilidade fisiológica de assistir filme. Cara, eu não consigo mais assistir filme. O Netflix moldou o jeito que o meu cérebro funciona para seriados. Porque seriado, como é que funciona? Cara, eu tava agora, a gente tá por volta do Natal, né? E aí eu fui encontrar com a minha mãe, com o meu irmão e tal. E aí a gente foi procurar uma nova série, né? Eu e meu irmão, a gente sempre busca uma nova série pra ver. E aí a gente viu uma série lá, ele falou, isso aqui que é legal, acho que isso é bom. Quantos episódios? 10. 10 é bom, 10 é bom. Por que 10 é bom? Porque não é 40, sabe? E não é 3, que se a gente quiser mais não vai ter. 10 é ótimo. Qualquer coisa ali entre 6 e 12 é muito maravilhoso. E é o tipo de coisa que a gente busca ali e tal. E aí ele, mas peraí, cara, vamos ver quanto tempo cada episódio. E aí ele olhou o tempo de episódio e ele, caramba, 30 minutos, 35 minutos. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque o seriado de 1 hora, o episódio, cara, já não conquista a nossa atenção, cara. A gente tá ficando burro. Não sei o que é. Não é que a gente tá ficando burro, deixa eu ser impecável com a minha palavra. O nosso attention span, o nosso tempo de atenção que a gente dá para alguma coisa, a nossa janela de atenção, por assim dizer, cara, ela foi alterada. Sabe, com esses estímulos curtos e rápidos e intensos do Instagram, do Reels agora, que copiou o TikTok, do tem que ser agora e tal. Cara, tá mudando a forma que as pessoas recebem o mundo. E, cara, eu gostava de filme antigamente. Só que eu não quero dar 2 horas, 3 horas da minha vida pra alguma coisa que no final pode não me satisfazer. Olha que louco. Eu não posso me dar o luxo nessa altura do campeonato de assistir um filme de 2 horas e meia e no final falar, pô, não gostei, não valeu a pena. Não tem como voltar, não tem como pedir um refund. Eu não posso reembolsar. Eu não tenho dinheiro de volta, cara, do filme que eu assisti de 2 horas. É um lixo, entendeu? Agora, seriado, principalmente um que, cara, 32 minutos, eu posso dar. Eu posso dar pra quase qualquer seriado 32 minutos do tempo da minha vida. Porque aí eu olho e aí a gente busca um hook, um gancho, um momento... isso aqui pode virar conteúdo do teu curso lá, né? Porque a gente tá falando mais inglês do que português. A gente procura um cliffhanger. A gente procura algum momento... Tipo, a gente precisa de alguma coisa pra fisgar a gente, pra ver se merece a gente ver o segundo episódio.
Cara, isso é muito louco. Você curte seriado, Giovana, ou eu tô falando sozinho aqui igual maluco? Eu amo seriado, tanto que eu te falei, né? Uma das primeiras coisas que me fez aprender inglês foi seriado, sitcom, num geral, esses desse formato assim. Eu vou confessar que o meu favorito mesmo, na época que eu era mais nova, era The Nanny, quase ninguém conhece. Não, isso aí eu não sei, não. Amava The Nanny, mas também gostava muito de Friends, gostava muito, e gosto muito desse formato, assim, que é mais uma comédia, mais curta, 30 minutos, 35, leve, e é muito bom, né, pra desenvolver o inglês, mas é muito bom pra essa coisa da nossa atenção, que a gente não precisa dar tanta atenção. Eu fui tentar assistir uma outra série esses dias, acho que é da Amazon, não, mentira, da Apple, e a série parece super legal, tirada do Asimov e tal, tudo bem, super legal. Só que cada episódio é 1 hora. Aí a gente foi, assistiu o primeiro, assistiu o segundo. O meu marido, que também chama Vitor, ele É nerd. é nerd e gosta e tal. Casal nerd do Canadá é nerd. É nerd. Mas ele tem uma característica que é... Eu achei que você ia falar que era assim, que ele não assiste filme, ele dorme filme. E ele dorme série também. Então, eu dormi. Os últimos filmes que eu vi, eu dormi, cara. Eu dormi. Exato. Essa série era 1 hora e 15 cada episódio. Ele dormia no meio de tudo. Dá tempo de dormir. Dá tempo. Uma hora dá tempo de dormir já. E aí chegava, daqui a pouco tava no terceiro episódio, eu não consegui trocar, ele não entendia o que tava acontecendo, eu não tinha conseguido entender tudo, eu falei, ih, já era, a série parece boa, mas eu não vou conseguir acompanhar. Pô, não dá. Então, eu acho que tem que adaptar pra realidade de hoje, sabe? Cara, tomara que quem tá ouvindo aqui... Aliás, acho que nessa altura, Giovana, quem não gosta de seriado já saiu do episódio, já assistiu pela metade. Então eu vou falar pra quem gosta só de seriado. Cara, eu gosto de seriados do tipo CSI. Lembra de CSI? Sim, tandam. Cara, o CSI era muito bom. Tipo assim, vamos dizer que tinha 20 episódios. Cada episódio se completava nele mesmo. Tipo, se você visse a temporada inteira, o 1, 2, 3, 4, 5, até o 20, sei lá, você consegue pegar o big picture. Você consegue pegar o quadro completo. E é muito melhor, porque aí você vê tudo, coisas que só os fãs percebem, piadas internas e tal. Mas se você, sei lá, você tá vendo, você tá no 8º episódio, e se chega um amigo na tua casa, cara, ele pode assistir ele não vai entender algumas coisas, mas naquele episódio tem uma história com início, meio e fim. Cara, bicho, isso é maravilhoso. Gente, só pra vocês entenderem, a gente tá falando de marketing aqui. O Maestria, se o cara for esperto e acompanhar, ele consegue ver que um conteúdo conversa com o outro, que você pode plugar várias peças igual um Lego e construir o seu negócio do jeito que você quiser. Só que cada conteúdo em separado, cada conteúdo tem um valor standalone. A gente só tá falando inglês aqui, né? Que é autônomo, por si só, que funciona por si só. Então, tem gente que entrava... Por exemplo, Maestria começou em dezembro de 2016. Então, janeiro de 2017 teve o primeiro conteúdo lá. E aí teve o segundo, e aí teve o terceiro, beleza. E aí o cara que entrou em março, ele falava, eu vou assistir primeiro janeiro, depois fevereiro, depois eu assisto de março. Eu falo, não, assiste de março, e depois vê janeiro, fevereiro, pelo nome, qual que chama a sua atenção, ou também não assiste. Sacou? E isso foi um problema em 2017. Imagina agora 2021, 2022, né? A gente tá entrando agora em 2022. O cara que entra lá tem 5 anos de conteúdo. Entra aí pra você ver, mesmo que você não seja do Maestria. grupomaestria.com.br/índice, sem acento. grupomaestria.com.br/índice. Tem uma infinidade de conteúdos. Só que não é pra assistir tudo e não tem uma ordem. Imagina que é tipo um banquete que você vai lá e você pega um bufezão, você pega só o que você quer. E acabou. E você tá fazendo isso também nos seus cursos então, né, Giovana? Sim, assim, eu acho que vi muito do jeito que você construiu as coisas também, mas eu queria uma coisa que tivesse início, meio e fim nas aulas, porque eu sempre senti que o aluno, quando ele perdia 2, 3, 4 aulas em seguida, porque aconteceu alguma coisa na vida dele, porque ele se atrapalhou, porque o trabalho tava... Ele desanima e às vezes ele desiste. Então eu queria tirar essa barreira de tipo, mas eu perdi 2, 3 aulas, então eu vou desistir. Não, você vai continuar porque não faz diferença. Cada aula tem início, meio e fim, como um episódio de CSI, por exemplo. Só que as aulas se complementam. Então o Rich Advanced ele veio pra modificar esse formato todo de tipo, tem que ser linear desse jeito, não, dentro do inglês. Acabou isso, sabe? E quais são os resultados que os alunos têm experimentado? Você falou, tem aluno meu que tem muito resultado. O que é muito resultado? Você falou de evoluiu em 3 meses, o que não evoluiu em 2 anos de cursinho, mas o
que eles estão vivendo? Tem a galera que já está se mudando, que está vivendo em outro país? Como é que está sendo isso? Sim, a gente tem alunos que já estão se mudando, que em coisa de tipo... Eu vou falar aqui meio que níveis de inglês pro pessoal entender, mas entrou no intermediário, que a gente chama de B1, que é o início do intermediário, e em coisa de 3 a 6 meses, dependendo do aluno, eles já estão chegando num B2, que já é um Upper Intermediate, e eles já estão conseguindo ir e se planejar, e estudar para provas, por exemplo, para o IELTS, para vir para cá. Então, vou te dar um exemplo de um aluno que começou, inclusive, num nível mais básico ainda, comigo, que foi o Robson. O Robson, ele começou num nível básico, literalmente, e aí ele fez, primeiro, o meu desafio de 21 dias para aprender a estudar inglês, como ter o cronograma dele, para ele conseguir chegar nesse início do intermediário e começar o Reaching Advanced. Aí ele começou o Reaching Advanced, quando deu 6 meses, ele começou o preparo para fazer essa prova IELTS, que é uma prova que ele precisava para vir estudar no Canadá. E aí, agora, né, terminou o curso dele, ele tinha a prova dele marcada no final dos 6 meses do curso dele. Ele fez a prova, conseguiu notas muito superiores do que ele precisava, já está aprovado para o college, já comprou passagem e ano que vem já está aqui. Sério, cara? E isso foi um processo de 1 ano. E eu não conheço um curso de inglês que vai fazer um aluno sair do básico e conseguir fazer uma prova como o IELTS em 1 ano. Eu não conheço, porque eles não conseguem. Justamente por isso, né? De ter que atender todo mundo e botar no mesmo uma trilhazinha, né? Exato. E a gente consegue fazer, a gente conseguiu ir ajudando o Robson no meio. Precisou de mais apoio nosso, o que a gente fez? A gente deu mais apoio pra ele. A gente ofereceu o que ele precisava e a gente tinha os conteúdos já, a gente só falou, foi direcionando. Vai ali que é o que você tá precisando, vai ali que é o que você tá precisando agora, vai ali. E ele ia consumindo tudo e teve um super resultado, assim. Ele tem ainda espaço para chegar no avançado? Tem, ele ainda tá no nível intermediário, mas ele já conseguiu o objetivo dele, que era vir. E ele já conseguiu chegar nesse objetivo, que é o que vai realmente mudar a vida dele, é morar em outro país. Não é simplesmente falar inglês. Porque ninguém quer aprender inglês pra aprender inglês, a maioria das pessoas. É pra fazer alguma coisa. É tipo o próprio maestria, a mentoria. A gente não entra no maestria ou na mentoria, a gente que é empreendedor, pra, tipo... Aprender marketing. Entrar no curso, aprender marketing. A gente entra porque a gente quer ter mais resultado dentro do nosso negócio. E aí, se a gente tem mais resultado, a gente fica feliz e continua fazendo aquilo ali. É isso. Diz a Giovana que acabou de renovar, inclusive, 2 ciclos de uma vez, vale dizer, né? Exatamente. E porque eu tive muito resultado. Assim, eu só tenho gratidão a todas as coisas que você fala na mentoria, que você passou pra gente, as coisas que eu já peguei de conteúdo no Maestria, né? Eu entrei na mentoria primeiro no primeiro grupo, né? De 0 a 500. Abaixo de 500, né? Isso, exatamente. E, assim, pra galera, né, 0 a 500, você faz esses números todos em reais e eu calculo tudo em dólar canadense. Então é tudo meio louco na nossa conversa. Sim. Mas de 0 a 500 eu comecei no final de 2019. Foi mais ou menos agosto, setembro de 2019, eu entrei na mentoria e já tive muita evolução. Tanto que, se eu me lembro bem, no início de 2020, eu já troquei pro grupo de acima de 500. Acima de 500, foi. Esse ano a gente bateu a meta, vamos dizer assim, o número de acima de R$1 milhão no ano. Então, assim, foi muita superação, sabe? Foi muito incrível e foi todas as coisas que a gente foi aprendendo na mentoria, os conteúdos você indicando, você tá com essa dúvida? Tem lá no Maestria tal conteúdo, assiste que vai tirar a sua dúvida. E eu ia lá e assistia, que eu sou boa nerd, entendeu? Eu obedeço também. Adoro nerd, eu sou nerd também. Massa. E Giovana, você nesse processo aí da sua empresa, né, ao invés de trabalhar no curso de alguém e poder ensinar do seu jeito, como é que foi o peso de escolher o teu público, cara? Porque você podia ter se especializado em inglês para iniciante, ou inglês para criança, ou inglês para negócios. Sei lá, tem várias vertentes possíveis, né? Como ter essa clareza de quem é o seu cliente ideal, quem você escolhe servir? Como que isso ajudou no seu negócio e sair do grupo de 0 a 500 para entrar no grupo acima de 500 e agora ter faturado mais de R$1 milhão no ano? Eu acho que isso faz muita diferença para você falar com a pessoa certa, né? Primeira coisa, para não ficar falando com todo mundo o tempo todo, porque inglês é um nicho enorme e a maior parte das pessoas pensa, tem tanta gente querendo aprender inglês, vou ensinar inglês para quem quer aprender inglês. Sim, é um nicho enorme, mas você vai ensinar inglês para quem quer aprender inglês, tem muita gente, você acaba, às vezes, tá querendo falar com todo mundo, não fala com ninguém, né? Você não se identifica mesmo com ninguém. E pra mim, nesse sentido, a clareza
ela aconteceu, eu vou até dizer por acaso, porque eu dava aula para vários níveis e eu tinha meus alunos particulares voltados para a prova. Isso era uma coisa que eu já tinha preferência, eu sempre gostei de dar aula particular para quem tinha data de expiração, vamos dizer assim, que não ia ficar o resto da vida comigo, porque eu nunca acreditei em ficar com o aluno o resto da vida. Eu não acho que esse é o caminho. E eu queria que o aluno tivesse uma data que ele ia se formar de mim, vamos dizer assim, se formar das aulas ali, ficar independente. E beleza, então eu fazia isso. Quando eu comecei o meu projeto de vir para o Canadá, de mudar de país, eu comecei a ver muitos conteúdos falando de Canadá e algumas pessoas falando de inglês, mas essas pessoas não tinham a formação que eu tinha. Eu falava, olha, elas estão explicando como foi a experiência para elas, mas tem muita coisa ali que elas não sabem explicar. Eu vou explicar como é que faz essa prova, como é que faz essa técnica, como é que faz isso. Eu comecei a escrever um blog e eu comecei a explicar as coisas, falando do meu processo e falando de inglês também. E as pessoas começaram a me pedir aula. E aí eu continuei dando aula particular. Eu comecei a dar aula particular online. E aí, depois de um tempo, eu repeti as mesmas coisas tantas vezes que o meu marido virou e falou assim, pelo amor de Deus, faz um curso online. Eu não aguento mais ouvir você repetindo a mesma frase para 3 pessoas diferentes no mesmo dia. Por favor. E aí eu falei, tá, eu vou fazer. Então vamos fazer. E foi acontecendo meio que naturalmente. Mas o grande poder é que a minha vida acabou me levando para esse caminho, porque eu já tava querendo vir pro Canadá e tal, mas eu vi que isso fez muita diferença, porque eu falava exatamente quem queria ir pro Canadá, quem queria fazer IELTS, quem queria fazer a prova, e isso me deu a primeira leva de clientes que falava para todo mundo que o meu curso dava resultado, que o meu trabalho era bom, que eu era muito competente e que eles podiam confiar em mim. E aí isso foi expandindo para até hoje eu ter, por exemplo, o Reach Advance, que também ajuda os alunos que não necessariamente querem ir para o Canadá. Mas eu comecei num nicho bem específico e isso fez muita diferença para criar essa base aí. Eu vejo gente que quer falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém, né? Eu acredito justamente no contrário, no oposto, que quanto mais específico a gente for, mais chance de falar grosso, né? Por assim dizer. Mais chance de falar com efetividade, de forma que realmente toque as pessoas. Eu poderia falar de marketing para, sei lá, advogados, marketing para engenheiros, marketing para médicos. Cara, eu poderia. Marketing para quem tem loja, para quem quer vender serviço. Cara, eu escolho focar em ajudar quem vende cursos e mentorias. Você vende, Giovana? Sim, eu vendo cursos. Vende. Então, é cliente meu. Quem tá ouvindo e tem uma loja sei lá, loja de roupa, eu sou a melhor pessoa para ajudar? Não sou. Eu poderia estudar, eu poderia me dedicar a esse público, eu escolher servir esse cara, mas ia ter que passar por uma curva de aprendizado, não tem nada de errado, só não é quem eu sou. A pessoa que eu escolhi servir alguns anos atrás é o cara que tem cursos online e tem mentorias, ou que quer ter. Então, quando eu escolho definir com quem eu trabalho e com quem eu não trabalho, fica tão mais fácil, cara, escolher tudo que eu vou fazer no meu negócio, né? As ofertas que eu vou desenhar, tudo que eu vou fazer. Você passou pelo processo da imersão única coisa, né? Sim, nossa, foi incrível. Eu imagino que deva ter alguns saltos aí nessa área, né? Cara, foi muito legal, porque foi exatamente no final de 2019. Eu já tava com a ideia de lançar o Reach Advance pro início de 2020. A gente conversou sobre isso. Eu lembro até que a gente tava fazendo, você falou, mas você já lançou? Eu falei, não. Então você não pode ainda saber necessariamente os resultados. Vamos falar das coisas que você já tem em jogo, né? Vamos falar disso porque o que tá no imaginário a gente não tem como saber. E isso me ajudou até a determinar que o Reach Advance ia ser um bom caminho, porque o que tinha dado mais resultado era o desafio 21 dias, que era voltado para um público mais, vamos dizer assim, voltado para entender o que eles precisam para aprender inglês. Não diria nem que é um aluno básico, é um aluno que está preso na mentalidade de como estudar inglês sozinho, não sabe como estudar inglês sozinho e fica patinando, indo em vários canais de YouTube e nunca consegue evoluir. E o desafio resolve esse problema, te dá o caminho de como você evoluir mesmo sozinho. E isso tinha dado muito certo no final de 2019. Eu falei, isso vai dar muito certo em 2020, e deu. E o Reach Advance provavelmente também vai dar muito certo, porque eu tô focando num público que é exatamente esse público que tá perdido aí, sentindo que caminha e morre na praia. Vamos dizer assim, nada, e morre na praia porque não tá evoluindo. Massa. E o que lá da imersão única coisa você conseguiu implementar no seu negócio? O que você fez diferente a partir dali? O que foi que gerou um grande salto para você? Cara,
acho que o nome já meio que diz, né, que é única coisa. É a coisa de você focar naquilo que realmente tá fazendo a maior diferença no seu trabalho, na sua empresa. E a gente focou muito nisso no ano de 2020. Então, a gente focou no desafio e eu usei tudo que eu aprendi ali. Quando a gente viu o resultado que o Rich Advanced trouxe pra gente e os resultados estava trazendo pros alunos, a gente focou mais no Rich Advanced. E isso foi uma coisa que deu muito crescimento pra gente. E não só um crescimento financeiro, mas um crescimento de satisfação mesmo, sabe? De ver o resultado dos alunos e ver que o nosso trabalho estava impactando ainda mais pessoas. Porque eu acho que ninguém escolhe ser empresário, ter a sua própria empresa, porque quer ajudar poucas pessoas. A gente normalmente quer ajudar muita gente. É aquela sensação de querer abraçar o mundo, né? De, eu sei que o que eu faço é incrível e eu quero abraçar todas as pessoas e quero ajudar todo mundo que eu puder. E só dá pra fazer isso se você achar uma forma de ajudar todo mundo que você puder. E achei, com a única coisa, a gente conseguiu achar a forma de ajudar o máximo possível de pessoas, assim. Que massa, galera. Acho que nessa hora eu podia fazer um aviso dos patrocinadores. Esse podcast é patrocinado por mim mesmo. E se você quiser continuar nesse podcast e quiser que o podcast continue, compre meus programas. Então entre em unicacoisa.com.br e de verdade, se você entrar nesse endereço, você vai ver alguns depoimentos de outras pessoas, como a Giovana, que fizeram essa imersão. E é uma imersão específica para quem tem múltiplas ofertas, múltiplos produtos, cara, que tem 2, 3, 4 produtos ou mais e que quer encontrar a alavanca principal do seu negócio, né? O lugar que com o menor esforço vai conseguir maior resultado. No caso da Giovana foi o desafio lá atrás. Não quer dizer que ela matou o resto dos produtos e programas, não, mas ela deu uma atenção maior nisso, não foi, Giovana? Sim, eu dei atenção maior no desafio e quando eu vi ainda os resultados do Rich Advanced, dei mais atenção ainda no Rich Advanced. E uma coisa complementou a outra e foi muito, muito incrível. Eu acho que o grande poder da única coisa foi também tirar pra mim uma grande dor que eu tinha de tipo assim, nossa, eu tenho 4, 5 cursos e todo mundo fala que você tem que ter um só e focar nesse e fazer esse crescer e desenvolver. Mas eu tenho meus alunos me pedindo, meus seguidores me pedindo tanta coisa. E são necessidades diferentes, principalmente falando de inglês, são pessoas que precisam de coisas diferentes. Eu quero ajudar essas pessoas e eu sei como ajudar elas, eu não quero me limitar a só ajudar um tipo de pessoa nesse sentido. E aí, a única coisa tirou esse peso de mim, que a gente falou, não quer dizer que você precisa matar ou isso, quer dizer que você vai dar um pouco mais de força, um pouco mais de atenção nesses programas e os outros vão continuar existindo, eles vão ser, de certa forma, até alimentados por esse que você tá dando mais força. E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. E uma coisa que a galera não sabe é que essa imersão, a única coisa, é quando eu faço em evento de 1 ou de 2 dias, com a galera que faz acima de 7 dígitos, e eu executo essas ferramentas, é um momento de troca e tal, não é pra galera que, sei lá, não chegou nos 7 dígitos ainda, né? Mas eu rodo as mesmas ferramentas num programa chamado Comece o Ano Forte. Opa, fiz uma venda ali. No programa chamado Comece o Ano Forte, ou Termine o Ano Forte, né? Eu rodo isso no final do ano, como Termine o Ano Forte. Rodo no começo do ano também, como Comece o Ano Forte. Que são as mesmas ferramentas que a gente viu lá na imersão, única coisa, mas é pra galera que ainda não chegou nos 7 dígitos, e por isso tem um preço mais adequado, né? Pra quem não chegou nos 7 dígitos ainda, e um formato mais espaçado, para a pessoa ter mais tempo de implementar. O cara de 7 dígitos é um dia ali, ou 2, dependendo do número de pessoas, né? E aí explode a cabeça do cara, já pode ir embora. Já o cara que não chegou nos 7 ainda, a gente quebra isso em 5 encontros, né? Tem um intervalo maior. Mas são as mesmas ferramentas, né? Então, pessoal que está ouvindo aí o VDcast, se você quiser participar, ou da única coisa, se você faz 7 dígitos, ou do Comece no Forte, ou do Termina no Forte, dependendo da época do ano, escreve pra mim, é só escrever lá no @VictorDamasoOficial, fala que veio desse podcast aqui, pra eu saber, e eu falo com você da próxima turma. Ou entra logo aí em unicacoisa.com.br. Show? E Giovana, cara, o que mais a gente pode trazer pra essa galera que tá ouvindo o VDcast? Sempre que... Você acompanha o VDcast? Você já ouviu alguns episódios? Sim, eu tava até ouvindo ontem, antes da gente, né, fazer o nosso. Eu tava ouvindo o episódio da Gabi, né, e do Luiz. Até porque... Puxa, aquele foi massa, né? Foi muito massa e eu tava no grupo do 0 a 500 com a Gabi e... Quando eles estavam, pode Exatamente, na época que eles trocaram foi mais ou menos a mesma época que eu troquei de grupo também, a gente meio que trocou de grupo juntos.
Então, eu tava pra ouvir, eu falei, não, vou ouvir antes da gente fazer o nosso podcast. E eu falei, cara, é muito verdade todas as coisas que eles estão falando e o podcast é incrível. Além desse, assim, eu devo confessar que o podcast você fez com o Wendel, e quando, principalmente vocês falam sobre a questão da prosperidade, né, de prosperar e a família às vezes não tá prosperando no mesmo ritmo, alguma coisa assim, como que isso às vezes causa problemas para o empreendedor. Isso bateu também muito, muito forte para mim. Tem muitas questões muito legais nos podcasts, assim. Tem, de fato tem. E, cara, sempre que eu faço um episódio, como eu tô fazendo o seu, eu quero que quem tá do outro lado conheça uma pessoa legal, no caso você, e eu quero também que eles saiam daqui com coisas práticas, ações específicas que eles podem fazer para alavancar o negócio deles, né? Eu acho que esse episódio vai ser um episódio que vai inspirar muito as pessoas no que tange a entrega, né? Ao formato da entrega em si, para quebrar esse padrão linear de módulo 1, módulo 2, módulo 4. Eu acho que quem está ouvindo aqui já até agora já conseguiu sacar isso, né? Ah, então peraí, eu posso oferecer uma coisa que seja modular, que seja, tipo, o módulo 3 pode vir antes do módulo 1 e depois eu posso ir para o 10, depois voltar para o 7 e ainda assim gerar um resultado surreal para o meu cliente? Pode, é uma forma só diferente de pensar. Mas eu quero que eles saiam com mais coisas práticas. Nesses ciclos todos ali que você está na mentoria, ou em maestria também, a única coisa, tem alguma coisa específica que você aplicou no seu negócio, que teve um resultado legal, que você gostaria de tornar público aqui, para quem está ouvindo também poder implementar? Eu acho que a coisa mais válida para mim foram todos os aprendizados relacionados à construção de equipe. Quando eu comecei, eu acho que quando eu comecei mesmo, fiz a matrícula na mentoria, entrei na mentoria, eu tinha eu e mais 2 pessoas. E entrei na mentoria e já vi que, conversando com as pessoas, né, no grupo e tal, já vi que um dos meus problemas é que eu só tinha eu e mais 2 pessoas. E aí, uma das pessoas, inclusive, não estava bem ajustada e eu desliguei ela e pegamos mais 2 novas pessoas. E aí eu terminei o ano de 2019 com eu e 3 pessoas. E em 2020, a empresa... 2020... Estou falando 2019, mas acho que foi final de 2020. Agora que eu tô me ajustando aqui. No final de... O tempo tá do meio doido. Entendeu? Esses anos aí, eles estão muito juntos e eu não tô conseguindo separar eles. Mas foi no final de 2020 isso. E no início de 2021 eu comecei o ano com eu e 3 pessoas na equipe. E hoje a gente já tem, acho que 8 pessoas na equipe, se eu não me engano. E a construção dessa equipe, né, ao longo do ano de 2021 fez toda a diferença pra gente chegar onde a gente chegou nos resultados financeiros, mas também para eu conseguir manter a empresa nos momentos mais difíceis que eu tive esse ano. Se eu não tivesse a equipe para me apoiar e para fazer as coisas continuarem funcionando, rodando, os e-mails saindo, o Instagram postando, as coisas funcionando, talvez seria um ponto, né, teria um ponto esse ano que eu teria deixado tudo dar aquela diminuir, daquela, né, vamos dizer assim, aquela desinchada, porque eu acabei passando por um burnout esse ano e foi muito difícil pra mim. Então, se não fosse a equipe comigo, e eu não tivesse treinado bem essa equipe com tudo que eu aprendi dentro da mentoria, tem o curso, né, do Marcelo Germano dentro da mentoria, que é incrível, e me ajudou muito a construir essa equipe e estruturar ela bem, eu não teria pessoas que eu poderia contar para realmente manter a empresa rodando quando eu tava precisando de um descanso. E você tocou nesse assunto burnout. Cara, eu sou contra o ambiente tóxico do marketing digital que enaltece as vitórias e não fala dos desafios. Então, eu fujo muito desse negócio de só mostrar o que tem de bom, entendeu? Eu no meu Instagram mesmo, aqui no Spotify também, cara, eu abro os meus desafios, as coisas que não estão dando certo, o que eu tentei e não consegui. Lá na mentoria, então, é um espaço de total vulnerabilidade, em que eu conto as coisas, tudo, que deu certo, que não deu certo, tudo tá ali. Porque eu acho que a gente é responsável pelo tipo de conteúdo que a gente passa, né? E vieram me perguntar dia desses, Vitor, como é que você faz pra estar sempre tão feliz, tão pra cima, tão alegre sempre? Aí eu respondi, é simples, quando eu não tô assim eu não faço story, sabe? Porque a pessoa vê uma fatia da nossa realidade, né? Tem até uma frase que virou um meme, quem vê, sei lá, a vitória não vê o corre, alguma coisa assim. Não teve um negócio desse? É um negócio
negócio desse. Eu não tô lembrando o meme, não, mas é alguma coisa assim. Cara, não quer dizer que eu tô sempre, acordo. Eu realmente acordo feliz. Opa, acabei de fazer mais uma venda, não tem como não ficar feliz. Deu pra ouvir daí? Mas assim, não quer dizer que eu sou sempre assim, não, pô. Acordar, eu realmente costumo acordar de bom humor e tal, mas, cara, tem momentos no dia que eu tô pra baixo, tem momentos no dia que eu não tô na pilha, tem momentos que eu tô sem saco, tem dia que eu não quero fazer story de jeito nenhum. E aí, o que eu faço? Eu não faço, pô. Eu não faço story, eu vou fazer story meia boca. Ou então eu vou lá, decido o que eu vou fazer, passo uma água na cara e lá e faço lá o que eu tenho que fazer. Entendeu? E, cara, a dor do outro às vezes não pode esperar. Sabe? Eu vi uma foto, um vídeo no Instagram mesmo, tem aquele Razões para Acreditar, já viu esse perfil? Sim, é muito fofo. É bomba, né? Só uma coisa linda. E, cara, tem um professor andando no corredor pra baixo, cabisbaixo, triste, assim, chateado. E aí ele tá na porta de sala que ele ia entrar pra dar aula, ele pega um ar, dá um sorrisão e entra na sala pra dar a melhor aula para aquelas crianças. Porque ninguém precisa aguentar o mau humor dele ou o saco cheio dele. Então, assim, eu não me permito não estar com a minha energia ao máximo na hora de entregar a mentoria, na hora de fazer uma live. Mas, cara, 24 horas por dia pra fazer story animadinho, não dá não, filho. E por que eu tô falando isso? Uma coisa é estar cansado, outra coisa é estar com burnout. Essa parada é uma doença, é uma parada que é séria e que as pessoas simplesmente não falam disso porque as pessoas não têm coragem, querem parecer bem, querem parecer super-homem, mulher maravilha, sacou? Numa sociedade que imprime esses ícones pra gente, esses ídolos, né? E que tudo tem que estar certo sempre e que solta pum cheiroso, não é isso? Cara, não existe essa parada, né? Então eu fico feliz, Giovana, de você trazer aqui a realidade como ela é. E como é que foi pra você passar por esse lance do burnout? Como é que você identificou, principalmente? Porque tem uma galera que tá assim e nem sabe, né? Essa pergunta do como identificar, eu acho que é uma das mais chaves mesmo na situação. Eu acho que eu já estava numa sobrecarga muito grande, trabalhando muito, me dedicando muito. De repente, eu comecei a... Apesar de eu já ter tido momentos que eu falava, ai, não tô afim de entrar no Instagram, ai, não tô afim de gravar esse vídeo, ok. Mas de repente, eu comecei a ter uma aversão ao meu celular. Eu olhava pra ele e falava assim, não consigo. Ou eu pegava pra fazer o stories, eu falava, eu tenho que fazer o stories, eu tenho que mostrar isso daqui, eu tenho que falar sobre isso. E eu fazia, eu via que eu não tava animada do jeito que eu normalmente estava. E quando eu terminava, eu sentia como se eu tivesse... assim, passado o dia inteiro fazendo coisas extremamente desgastantes, sabe? Fazer uma comparação aqui pra mim, eu não sou contadora, é tipo se eu tivesse mexido o dia inteiro com contabilidade, que pra mim é uma coisa assim que é muito desgastante, leva muito do meu sangue. Que seria a coisa mais próxima de tortura que você consegue imaginar agora. Entendi, Giovana. Porque pra mim é muito difícil. Mas eu saía completamente exaurida, e não é um cansaço físico, era um cansaço mental e principalmente emocional. Emocionalmente eu me sentia, eu falava às vezes pra minha equipe, gente, eu estou me sentindo um vaso vazio, eu não tenho nada pra dar pra galera no Instagram. E era muito engraçado porque era só, no meu caso, né, no meu caso específico, era só relacionado a redes sociais. Era Instagram, era YouTube, era gravar esses conteúdos para as redes sociais. Quando eu ia dar minha aula, sendo bem sincera, ensinar é o meu happy place, eu gosto muito de ensinar. Então quando eu ia dar minha aula, quando eu tava lidando com meus alunos, eu tava feliz. E foi o que me manteve nos meses que eu tava muito mal. Mas eu tinha que abrir o Instagram, eu falava, ai não, eu tenho que abrir o Instagram, ai meu Deus, eu tenho que abrir o Instagram, eu não tô aguentando, não vou aguentar, caraca. E aí... eu tinha minha equipe, graças a ter construído tudo, a ter aprendido dentro da mentoria como construir a equipe, eu tinha minha equipe, eu falei, eu preciso que vocês tomem a frente, comecem a fazer os stories aí, porque a gente não pode deixar a bola cair, mas eu não tô em condições de ficar aparecendo. Então, vão vocês vão fazendo, e quando eu melhorar, eu vou conseguir. Então, eu identifiquei pela extrema exaustão emocional. E eu acho que a parte das redes sociais trouxe muito disso, porque quando a gente começa a mexer com o Instagram, com o YouTube, a gente começa a receber muito mais feedback não requisitado, vamos dizer assim. E às vezes é um feedback não requisitado da pessoa que assistiu 15 segundos de um story seu, que não sabe... Não é um feedback, é um julgamento, né? Brain fart. É um pum mental. A pessoa
vai lá e fala o que ela quiser, né? Ninguém perguntou. Ela vai lá, fala o que ela quiser, não te conhece, não sabe realmente quem você é, te julga e eu vejo que é o que você tá falando da sociedade, ainda tem essa coisa de tipo, tudo é perfeito, é bonito e tal. E existe uma sobrecarga ainda por cima na mulher, que assim, a mulher ela tem que estar bonita, ela tem que estar maquiada, ela tem que estar arrumada, ela tem que estar cheirosa. E se ela falar um pouquinho mais grosso, ela é mal educada. Porque ela é mulher, ela tem que ser meiga, ela tem que ser fofa, ela tem que ser linda o tempo todo. E cuidar E da isso casa e traz uma dos filhos, e sem reclamar, e de preferência com um sorrisão na cara. Exato. E sem reclamar. De preferência com um sorrisão na cara e lembrar que também tem que atender ao marido em todos os momentos e tem que fazer o seu marido feliz. Gente, é impossível. As demandas de uma mulher é impossível. É literalmente impossível. E aí chegou num ponto que a sobrecarga emocional em mim era muito grande, porque eu pensava, eu vou abrir o Instagram e alguém vai vir falar alguma coisa que não tem nada a ver com quem eu realmente sou, com o que eu tô falando aqui, porque pegou um trecho de um trecho de um trecho do que eu tô falando. E isso foi me desgastando. E foi difícil. E chegou num ponto que eu cheguei no burnout e eu olhava pro celular e só pensava, ai, vamos falar tal coisa. E ai, hoje eu não tô afim de aparecer toda bonita. E se eu não aparecer bonita, vão ficar falando coisas pra mim e não sei o quê. E aí a gente fica se limitando de fazer as coisas. Em vez das pessoas aproveitarem, né, o conteúdo legal, a gente acaba sentindo que só tem gente achando ruim, sei lá. E não é isso. Às vezes as pessoas estão achando muito bom, só que as pessoas que estão achando muito bom, elas estão quietinhas. E as pessoas que estão querendo só, sei lá, elas estão tendo um dia ruim, elas não estão felizes. E aí elas vão lá e soltam um pouquinho do mau humor delas pra cima de você, e você toma aquilo muito... E eu tava tomando de uma forma muito pessoal, então eu tive que fazer todo um trabalho pra entender que não era sobre mim, era sobre elas, que não era o que tava acontecendo ali. E consegui, hoje eu tô super bem, consigo mexer no Instagram super bem, tô animada, tô feliz, tô gravando meus vídeos, tá tudo super legal. Mas foi um processo difícil nesse sentido. E que bom que eu tinha equipe pra segurar enquanto eu não tava conseguindo mexer com o Instagram, por exemplo. Uau. E você falou de uma coisa interessante, que é o lance do silêncio dos bons, né? Os bons são a maioria, só que é uma maioria silenciosa, né? Bem quietinha. Já os maus são uma minoria, só que uma minoria barulhenta, né? A gente acaba ouvindo a coisa. Então, nada de errado, não. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento, né? De quando a gente faz parte desses bons, a gente fazer mais barulho do que os maus. Faz sentido? Dividir, falar. Faz todo sentido. E desde que eu tive o burnout, eu faço questão de quando eu vejo um conteúdo legal, eu deixo o like lá, eu vou lá e deixo um comentário, nossa, isso aqui foi muito legal, me ajudou muito. Quando eu vejo, às vezes, que a pessoa tá recebendo um monte de comentário esquisito, eu vou lá e deixo um comentário legal pra ela. E antes eu falava, não quero me meter não quero esse pessoal também vindo falar alguma coisa comigo. Mas hoje eu quero que aquela pessoa que tá recebendo aquelas mensagens tão negativas saiba que tem gente também vendo o lado positivo do que ela falou. E que também foi útil pra alguém aquilo ali, entendeu? E eu pratico também o contrário. Se o que a pessoa falou não cabe a mim, tipo, não fez sentido pra mim, eu não vou necessariamente falar nada. Eu percebi que eu e aquela pessoa, a gente não se alinha naquele pensamento. E talvez eu vou parar de seguir aquela pessoa. Talvez eu não vou mais estar ali dentro daquele ciclo de conversa. Mas eu não vou estar também em cima da pessoa, tipo, eu acho que você tem que mudar isso. Não, isso é dela. É o jeito que ela pensa. Beleza. Maravilhoso, Giovana. Interessante. E como seria bom se o mundo fosse assim, né? Você que tá ouvindo aí no VDcast e tá curtindo, cara, marca lá, @casalnerd no Canadá, me marca, @VictorDamasoFoficial. Tira um print aí, vai, tira um print. Tá vendo no YouTube também, tudo leva a crer que isso vai pro YouTube ano que vem, ou nesse ano, sei lá quando é que você tá ouvindo. 2022, é isso? Se Deus quiser, a gente tem canal do YouTube, meu Deus do céu, 2022. Então, nossa, isso tem a ver também, Giovana. Cara, eu não tenho canal do YouTube. A gente tá gravando em dezembro de 2021, eu não tenho canal do YouTube. Eu vou criar em 2022. E por que eu tô falando disso? Pra fazer propaganda do meu canal, mas também pra falar sobre essa coisa do dar conta, né? Giovana, você falou que a mulher que tem que dar conta disso, daquilo, outro. E além disso tem que ter Instagram, tem que ter Twitter, tem que ter LinkedIn, tem que ter Facebook, tem que ter... E cara, eu sempre fui uma voz contrária ao tem que. Eu odeio tem que, sabe? Então, se você olhar, aos poucos eu vou cumprindo essas tabelas, né? Eu vou
dando check nessas imposições, mas no meu tempo. As pessoas falam, tem que fazer conteúdo todo dia. Calma, cara, eu estava muito ocupado fazendo milhões antes de fazer conteúdo todo dia. Não foi fazer conteúdo todo dia que me fez fazer milhões. Ah, Vitor, você vai dizer que não está dando certo? Claro que está dando certo. Fazer conteúdo todo dia está sendo a gasolina que está potencializando essa máquina. Que máquina? A máquina das minhas ofertas, a máquina do meu modelo de negócio, a máquina da minha copy, a máquina dos meus programas. Mas tem gente que não tem os programas, não tem o desenho feito ainda, desenho, modelo de negócio, né? E, cara, fica fazendo conteúdo para impulsionar o quê, né? Ou pior, o cara tem um conteúdo legal, mas aí ele acha que ele tem que estar em todas as redes ao mesmo tempo agora. E, cara, eu sou um convite para hey, vamos devagar, pode ser leve, faz no seu ritmo. Tem gente que fala que eu tô atrasado porque eu não tenho canal do YouTube. Tem gente que fala que eu tô atrasado porque eu não criei meu livro ainda, ô Giovana. E, cara, eu queria já ter feito canal do YouTube? Sim, mas não deu. Eu queria já ter feito o livro? Sim, mas não deu. Eu estava ocupado fazendo as coisas que deu, sabe? Se as pessoas entenderem... E tô indo muito bem, obrigado, né? Esse ano falta... tô beliscando. Eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar, tá, Giovana? Mas no dia que a gente está gravando, que é dia 22 de dezembro de 2021, a gente está em 19.750 faturamento. A gente está beliscando 20kk. Então, tem chance de bater agora múltiplos 8 dígitos, chances reais, né? Eu acredito que a gente vai até o final do ano. E, cara, sem o canal do YouTube, sem o livro, sem me vestir bem, tem gente que fala que eu tinha que usar uma camisa social, tem gente que fala que eu tenho que fazer sei lá o quê, um monte de gente que fala que, sacou? Mas a pergunta que eu devolvo é, cara, você tá fazendo melhor com o que você tem? Tipo, eu acho que as pessoas gastam muito tempo olhando pro que falta, né? Ao invés de olhar pro que a gente tem e usar, e fazer valer, né? O que a gente tem. O que você ouve disso? Cara, eu acho extremamente válido tudo isso que você falou. E eu acho que às vezes a gente escuta isso, mas a gente não entende isso. Tipo, a gente escuta, a gente concorda, vou fazer no meu tempo e tal, mas ao mesmo tempo a gente não entende dentro da gente isso, e a gente vê, nossa, mas fulano tem o canal e tem isso, e tem aquilo, e tem nananã, e a gente quer sempre, tipo, acaba se comparando com fulano ou com fulana em alguma coisa, e isso que gera essa sensação de, poxa, então eu tinha que fazer isso, então como não vai dar, também não vou fazer nada. Eu vejo isso até com inglês, às vezes os alunos falam assim, porque eu vi num vídeo que tem que estudar inglês todo dia. Como eu não consigo estudar inglês todo dia, eu nem vou começar a estudar. Aí não estudo. Pois é. É o lance do 8 ou 80 também, né? Que também faz mal, né? E eu vejo que hoje, depois de passar pelo burnout, eu entendi tudo o que você tá falando dentro de mim. Não na cabeça, sabe? Dentro. Então, tipo assim, tem um dia que, sei lá, é um domingo, alguma coisa que... Cara, acordei, eu não estou afim de estar no Stories, no Instagram, não sei o quê. Hoje eu consigo não estar afim e não me sentir depois mal porque eu não estava afim, entendeu? Que é uma coisa que gera o desgaste emocional. Não tem cobrança, né? Não tem culpa, não. Nem culpa, nem cobrança. Não tem culpa. E rolava muita culpa interna. Não era ninguém falando pra mim que eu tinha que estar lá. Era eu. Tipo, nossa, eu tinha que estar lá porque faz parte do meu trabalho. E eu não estou fazendo meu trabalho, então. E nananã. Então era uma conversa interna. E eu vejo... Eu não sei se isso é tão comum com várias pessoas, mas eu sei que mulheres, no geral, têm muita frequência de fazer esse tipo de coisa, de ter essa conversa interna de culpa. Porque eu tinha que ter feito isso. Ninguém falou pra ela que ela tinha que ter feito isso, mas ela acha que ela tinha que ter feito, tinha que ter arrumado a casa, tinha que ter... Ela já assumiu como mais uma obrigação, mais um papel, mais uma tarefa a cumprir. Exato. E eu só entendi isso depois que eu cheguei no fim, né? Queimei o último pavio e bati o burnout. E aí eu entendi, cara... Tem dia que eu vou fazer e tem dia que eu não estou a fim de fazer e eu não vou fazer. E eu vou aparecer quando eu estiver bem, quando eu estiver feliz, eu vou aparecer feliz. E vai ser ótimo, é o que você falou. Como que você faz pra aparecer nos stories feliz sempre? Eu só apareço nos stories quando eu tô feliz, meu. Simples. Simples. Comecei a fazer isso sem, né, pensando o contrário. Tipo, hoje eu não tô afim, não vou fazer. E aí, consegui. Mas eu não entendia dentro de mim. Não era uma coisa... Tipo, eu escutava, eu ouvia você falando, eu sabia das pessoas falando. Faz o que dá pra você fazer. E eu falava isso, eu falo isso pros meus alunos. Mas quando era pra eu me cobrar, eu queria fazer além do que dava pra eu fazer, né? Cara, que massa. Muito interessante. E, Giovana, visão de futuro. Pra onde o casal nerd no Canadá tá indo? Pra onde que vai cada esforço seu?
tudo que você está construindo? Para onde você está indo? A nossa intenção é realmente crescer cada vez mais a empresa, a gente ter cada vez mais alunos. Um dos meus objetivos é atingir 10 mil alunas e alunos nos nossos cursos. Hoje a gente já passou o número de 2 mil alunos nos nossos cursos, né? Que já passaram pelos nossos cursos. Hoje a gente tá chegando em 10 mil alunos, que é um número que eu vou ficar muito feliz de ter ajudado 10 mil pessoas a melhorar o inglês. E além disso, assim... Parabéns, cara. Muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. Já viu 10 mil numa sala? Já viu 10 mil seres humanos? Não vi. São quantos estádios? Tipo, como é que é? Quantas pessoas cabem em um estádio? Não sei. Joga aí no Google, 10,000 crowd. Vamos jogar. Eu quero ver isso. Mas fala aí. E além disso, a gente quer estar expandindo para outros mercados, né? Não só estar ajudando brasileiros, mas outras pessoas de outras nacionalidades a melhorarem o inglês, porque várias nacionalidades precisam do inglês. E esse é um dos planos pra gente pro futuro, pra gente ter cada vez mais pessoas sendo transformadas e podendo realizar sonhos na vida delas, seja viajar pro exterior, que sempre quis ir, mas tem medo, porque não vai saber, né, se comunicar e vai se perder, e tem medo de ir sozinho, sem falar inglês, ou talvez mudar para um outro país para estudar ou para viver, e a pessoa tem esse sonho e não consegue realizar por causa do inglês. Eu quero ajudar as pessoas a realizar esse sonho, sabe? E quanto mais pessoas, eu sei que não são só brasileiros, tem pessoas de todas as nacionalidades querendo fazer isso. Olha, entrei no Google e joguei 10 mil people crowd. Uma multidão de 10 mil pessoas. É gente pra caramba, Giovana. Você jogou aí também? É bastante gente. Caramba! Eu quero que você veja essas pessoas, cara, falando pra você. Obrigado, Giovana. Graças a você, agora eu falo inglês melhor ainda, graças a você. Eu posso morar onde eu quiser, graças a você. Eu posso levar a minha família pra onde for, posso construir a minha família onde for. É isso que você tá fazendo. Esse é o impacto do seu trabalho no mundo. Parabéns por tudo que você tá criando, tá bom? Onde é que as pessoas, então, podem acompanhar, seguir, sabendo de você e dos seus próximos passos? Eles podem acompanhar a gente no Instagram, Casal Nerd no Canadá, o nosso @, ou no YouTube. A gente também tem um canal no YouTube, Casal Nerd no Canadá, e a gente também tem um blog. Se você é das antigas, tipo eu, que gosta de blog, eu comecei escrevendo um blog. É só você jogar no Google Casal Nerd no Canadá ou digitar casalnerdnocanadá.com.br que você vai achar o nosso blog. Tem toda a nossa história de como a gente fez o nosso processo de imigração sozinhos. A gente não contratou ninguém, a gente fez tudo sozinho e eu compartilho com as pessoas isso. Tem informações sobre as provas de inglês, tem coisas sobre inglês, né? Dicas sobre inglês, tem muito vídeo sobre inglês e sobre a nossa vida aqui no Canadá também, para quem quiser conhecer no YouTube. E a gente vai misturando todos esses assuntos nas nossas redes. Que massa, Giovana. E, cara, posso fazer uma última pergunta antes da gente encerrar aqui? Você já sabe a pergunta, você já assiste aqui, então já tá ligado. Mas eu gosto sempre de perguntar se você tivesse a chance de mandar uma mensagem que tivesse 100% de abertura. Não igual os stories, que só uma galerinha vê, ou um e-mail que 10% abre. Uma mensagem que 100% dos empreendedores pudessem ouvir, 100% de abertura. Que mensagem seria? A mensagem seria que vai ser difícil, não é fácil. Vão ter momentos que você vai querer jogar tudo pro alto, mas acredita em você, acredita no seu sonho, que você vai conseguir chegar lá. E não é só, tipo, papo de coach, acredita e corre atrás de fazer você chegar lá. Então, vai atrás da informação. Tá difícil, tá sofrendo, tá com burnout, corre atrás de resolver. Eu fui atrás de resolver o meu burnout, descobri como que eu fazia pra curar ele, pra eu poder continuar realizando o meu sonho, e eu fiz isso. Então, nos momentos que tiver difícil, procure ajuda, procure uma pessoa, procure uma orientação, procure a mentoria, procure uma maestria, procure um coach, procure pessoas que vão te ajudar, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Procure ter uma equipe, a gente precisa de pessoas apoiando a gente pra gente conseguir realizar nossos sonhos. Vai ser muito mais forte se a gente tiver essa galera fazendo essa força pra também motivar a gente chegar lá. Que massa, Giovana! Grato pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por escolher dividir aqui a sua história, um pouco da sua história, com a galera aqui do VDcast. Eu que agradeço, foi muito legal, eu tô muito feliz e espero ver a galera aí pelas redes.